minutos e nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Como vai? Tudo bem? Tudo certo aí, sempre dentro do contexto do possível, né, Cláudio? E ontem nós tivemos o primeiro dia de fato, né, da abertura dos trabalhos da chamada CPI da Covid. Acompanhamos aqui há pouco as edições da Ana Flávia Quitério, mostrando o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Foi um depoimento bastante longo, inclusive. Que Uhum. avaliação você faz desse primeiro dia de funcionamento, de fato, da CPI, Cláudio? Olha, a CPI já começa a mostrar por que o governo se preocupa com ela. Eu vou mencionar um caso aqui que eu acho exemplar. Num dado momento, o ex-ministro Mandetta, ele é questionado sobre a relação com Paulo Guedes. E como é que o Paulo Guedes, que é o responsável pela liberação de recursos, enfim, pelo financiamento das políticas públicas, já que ele é o ministro da Economia, como é que ele se portava diante da questão da pandemia. E o que o ministro Mandetta mostrou é que sequer era possível haver diálogo, né, que o Paulo Guedes não só não contribuiu, como atrapalhou. Foi só ele mencionar isso que o Paulo Guedes, que já havia sido apontado, por exemplo, pelo Otto Alencar, né, o presidente da CPI, como alguém que não teria motivo para ser convocado para ir ali depor, na hora o senador Randolfo Rodrigues já levantou e falou: olha, eu acho que a gente, diante disso aqui, deve convocar sim o Paulo Guedes. Ou seja, mudou o cenário. Então a CPI ela tem esse condão, né, essa capacidade. Ela consegue mudar o cenário político muito rapidamente porque ela traz novas questões, novas conexões à baila, à vista do público, coisas que às vezes não estão tão claras, por mais que a gente saiba de toda a incúria do governo Bolsonaro ao lidar com a pandemia, a gente não sabe de alguns detalhes. E esses detalhes aparecem exatamente em momentos como esse, expondo ainda mais o governo, desgastando ainda mais o governo e alastrando, espalhando para outros setores da administração federal os problemas que a CPI vai descobrindo. Cláudio, e você citou essa questão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e na verdade que o momento ali, né, em que ele respondia, Luiz Henrique Mandetta respondia uma questão da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Uhum. Maranhão, a respeito da tentativa do Paulo Guedes de transferir a culpa pelo atraso das vacinas para o Mandetta, dizendo que tinha liberado 5 bilhões de reais. Então a gente vai acompanhar aqui justamente esse Uhum. trecho do Mandetta falando a respeito do Paulo Guedes. Tornar agora aqui para ouvir esse trecho do depoimento de Mandetta falando a respeito de Paulo Guedes. Esse ministro Guedes da Economia, quando saiu com eu vi aquilo. Um desonesto intelectualmente, uma coisa pequena, né? Um homem pequeno para estar onde está. Quando eu tive na Câmara, o recurso que a Câmara falou, olha, nós temos aqui que se foi votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer. E ele falou, ele saiu com 5 bi e não comprou vacina. As pessoas nessa internet aí, nesse mundo, tem um mundo virtual que é muito também responsável por essas coisas, sabe? Eu acho que o presidente, muita gente acha que a vida é daquele mundo virtual, se pauta por quantas likes, ou o que acontece ali, enquanto o vírus e a doença está no mundo real, está aqui, ó, está no mano a mano. E esse ministro, ele não soube nem olhar o calendário para falar, puxa, enquanto ele estava lá, nem vacina sendo comercializada no mundo havia. Eu tenho muita, só posso lamentar. Diferente do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esse sim, ligava, perguntava, mandava informações que captava no mercado, extremamente atencioso com coisas de economia e impacto nas coisas públicas, extremamente, ajudou muito. O desse da economia não ajudou nada. Como você ressaltou, Cláudio, quer dizer, é um confronto aberto, né? Nunca tinha se visto ali por parte do ex-ministro Mandetta uma crítica desse tamanho, chamando Paulo Guedes de desonesto intelectualmente. E em outro momento também Uhum. ali do depoimento dele, ele sugeriu, inclusive, que, olha, eu dava recomendações ao presidente Jair Bolsonaro, ele parecia entender, mas depois
ele tomava outro tipo de postura, dando a entender, inclusive, que quem era responsável por essa mudança era Paulo Guedes, né? Uma sugestão que ficou ali no ar e não muito discreta, inclusive. Quer dizer, isso evidencia mesmo que Paulo Guedes pode ser trazido para o centro desse palco da CPI? Eu creio que sim, por conta disso, porque afinal de contas não há política pública que aconteça sem financiamento, né? Políticas públicas custam. E o ministro da Economia, por conta disso, é uma personagem-chave no processo de políticas públicas e, nesse caso aqui, particularmente, nas políticas públicas na área sanitária, né, que precisam lidar com a pandemia, como o próprio ex-ministro Mandetta exemplificou, o caso, por exemplo, da compra de vacinas, né? Quer dizer, como comprar vacina sem dinheiro? E se realmente, além de tudo, o Bolsonaro não bastasse a sua própria propensão inata ao negacionismo, ao obscurantismo, ao ódio à ciência, tudo isso que a gente já sabe que é característica do Bolsonaro e dos bolsonaristas, não bastasse isso, a gente ainda vê que o ministro Paulo Guedes pode ter funcionado aí como um elemento desestabilizador de algo que já não era estável. Se realmente, depois de conversar com Paulo Guedes, o presidente ficava ainda menos propenso a tomar as medidas corretas, então a coisa é muito grave, porque não só o presidente se deixa levar para esse tipo de conversa fiada, mas porque o ministro da Economia também é responsável por isso. Ou seja, ele não é responsável só pelo que acontece, para usar uma expressão que os bolsonaristas gostam de usar, dentro do seu quadrado, né, ali no seu cercadinho, né, na área da economia, mas ele acaba afetando, e da gestão econômica no sentido mais restrito, mas ele acaba, na realidade, afetando outras áreas do governo. E, ao afetá-las, prejudica a população, pode ter ali a sua cota de responsabilidade nos mais de 400 mil mortos que a Covid já produziu no país. Inclusive, não só Paulo Guedes foi citado ali, mas há possibilidades, inclusive, senadores já manifestaram a intenção de protocolar requerimentos referentes à convocação do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Mandetta foi bem explícito, dizendo que a postura do então titular da pasta acabou atrapalhando as negociações da China. Lembrando que a China é a maior fornecedora de insumos e também de vacinas no mundo, né, junto da Índia, e também a possibilidade de convocação de Carlos Bolsonaro. Mandetta ali relatando algo que já se sabia, né, Cláudio? Não só em relação à questão das decisões da condição da pandemia, mas também em outros assuntos, que Carlos Bolsonaro participa de reuniões junto ao presidente da República. O que esperar desses depoimentos, Cláudio? Olha, acho que isso mostra um outro dado importante que não é restrito à questão da pandemia, mas fala muito do governo Bolsonaro, algo, enfim, que todo mundo já sabe, mas que fica ainda mais claro diante de um depoimento como esse. Do que eu estou falando? Do fato de que o governo Bolsonaro é um governo familista. É um governo em que a família nuclear do presidente, ele e seus 3 filhos, tem uma participação no governo que não condiz com a vida numa república, né? Não faz sentido que a família presidencial fique dando palpite, fique tomando decisões, inclusive demita ministros. A gente se lembra aí do caso do general Santos Cruz, né, que foi demitido no começo do governo por atuação do Carlos Bolsonaro, ou seja, um vereador no município do Rio de Janeiro que influencia decisões do governo federal por ser filho do presidente. Né? Falar em vereador federal é pouco, é até uma imagem, digamos, engraçada, mas na realidade, muito mais do que vereador federal, ele está ali como membro da família presidencial. A gente tem uma lógica dinástica aí. E nada pior do que isso numa sociedade que precisa ter democracia, que precisa ter república, né? Isso não funciona com a família metendo bedelho. Né? E não é só o Carlos, ele mencionou que chegou aí a reuniões onde estavam os 3 filhos do presidente, né? Flávio, Carlos e Eduardo. E que o Eduardo atrapalhou também nas relações com a China, que eram importantes para o fornecimento de vacinas para o Brasil, né? Que houve o Flávio querendo indicar gente para o Ministério da Saúde, ou seja, é tanta confusão que a gente já não sabe mais onde começa o governo e onde termina a família. As duas coisas se misturam. Então, a CPI da Covid, para além dos problemas restritos à questão da saúde, ela vai mostrando outras facetas podres do governo Bolsonaro, outros problemas graves que estão aí, que mostram porque esse é um governo incapaz de estar à frente do país.
Agora, a gente viu ali, né, o ex-ministro Mandetta falando muita coisa que ele já tinha falado, mas que é importante, inclusive, que esse conhecimento seja sistematizado num lugar só, que tenha como objetivo apurar, investigar a condição dessa pandemia. Mas eu senti falta, não sei se você também, Cláudio, de documentos, de coisas mais concretas, né? Por exemplo, a gente tem a questão da oferta das farmacêuticas em relação às vacinas. O presidente da CPI, Omar Aziz, inclusive citou a questão da Pfizer. É importante também se aprofundar nesses termos, porque se o governo recebeu oferta, se recusou a negociar com empresas farmacêuticas ali no início da pandemia, né, ou depois, na verdade, quando já se tinha em desenvolvimento alguns imunizantes, isso é algo muito sério, né, porque o Brasil é um país que está muito atrasado em relação à campanha de imunização quando comparado a outros países. E mostra, inclusive, né, como esse projeto de sabotagem das políticas sanitárias não é uma coisa só do executivo, né? Isso passa também pelos membros do governo que o apoiam no Legislativo Federal, né? Eu vou dar um exemplo. Um dos questionamentos que foram levantados para o ministro era porque ele supostamente ter dito, num dado momento, que não era o caso de investir em vacina, mas era o caso de importar a vacina. Me parece que era uma falsa oposição, né? Na realidade, não se tratava de não investir e apenas importar, mas que enquanto você não tem a vacina desenvolvida internamente pronta, você não vai ficar sem vacina para imunizar a sua população, que era o caso de importar. Mas os bolsonaristas, o que eles fazem o tempo inteiro? Eles produzem o tempo inteiro uma distorção dos fatos, né? Eles pegam alguma coisa que tem um elemento pequeno de verdade e transformam aquilo numa versão falaciosa da realidade. E isso conta com a participação de deputados importantes, de senadores importantes ligados ao governo Bolsonaro. A gente viu ontem, nos membros da CPI que são governistas, viu antes disso no comportamento de deputados e de deputadas bolsonaristas, o caso da Carla Zambelli, que inclusive tentou melar essa CPI do jeito que pôde. Ou seja, o bolsonarismo ele funciona com base também na desinformação. E essa questão de comprar ou não comprar vacina, é claro que isso é, sobretudo, decorrente da posição do presidente da República. O presidente da República, que é alguém que atacou vacinas, que disse que preferia, disse textualmente isso, em mais de uma ocasião, que preferia remédio à vacina, que era melhor investir na cura do que investir na vacina. Depois que lançou dúvidas sobre a segurança das vacinas, usou até aquela imagem de jacaré, que as pessoas, se virassem jacaré, não havia o que fazer. Né? Gozado, né? Ele presta tanta atenção nos possíveis efeitos colaterais das vacinas e não dá nenhuma atenção aos reais efeitos colaterais da cloroquina, da ivermectina, né? Dos remédios que ele prescreve à população e que a gente sabe que, inclusive, tem produzido problemas graves, pessoas que precisam de transplante de fígado, pessoas que morreram por falência de órgãos em função do uso desses medicamentos de maneira inadequada, porque eles não servem para o tratamento da Covid. Soubemos ontem ainda de uma coisa mais grave ainda em relação a isso, que houve uma tentativa de alguém do Planalto, o Mandetta não disse se era o presidente, se não era, porque ele não falou que não tinha como afirmar de quem se tratava, mas que estava numa mesa de reuniões no Palácio do Planalto, uma minuta de decreto para colocar na bula da cloroquina que ela servia para a Covid. Então veja você onde vai essa coisa, quer dizer, um governo que quer decidir em termos político-partidários para que serve um remédio. Veja, não é para isso que serve a política partidária, que é inerente, é necessária à democracia, mas ela não serve para dizer para que o remédio serve, ela serve para escolher grandes rumos para a sociedade, para o governo, para o país. Agora, dizer para que o remédio serve, isso evidentemente tem que ser feito com base na ciência médica, na ciência farmacêutica, e não, claro, na preferência do presidente por esse remédio que ele transformou aí numa panaceia, numa pílula milagrosa. Preferência do presidente e também da sua base, Cláudio, porque você ressaltou Sim. essa questão da cumplicidade de alguns parlamentares. Ontem mesmo, durante a CPI, tivemos Luiz Carlos Reis, por exemplo, do PP do Rio Grande do Sul, defendendo a cloroquina. E ainda falando assim, olha, eu não sou médico, eu sou pecuarista, mas estou estudando o assunto há 2 semanas. Há 2 semanas, né? Quer dizer, não é um especialista, não é uma pessoa formada, não tem capacidade para poder falar, não tem competência, na verdade, para poder
falar a respeito de um medicamento desse, que como você ressaltou, causa efeitos colaterais, não é um medicamento neutro, e a pessoa vai lá e faz isso, né? Outros parlamentares bolsonaristas foram no mesmo sentido com alguns depoimentos ridículos, teve um, inclusive, né, que falou ali a respeito, mas o dinheiro da corrupção atrapalha, sabe, lembrou aquele meme, né, e o PT, hein? Quer dizer, o tipo de postura de senadores que a gente vê, a gente até acha ridículo na hora, mas é muito ruim, né, porque ajuda a espalhar desinformação, Cláudio. Ajuda a espalhar desinformação, e vamos dizer que é a versão sanitária daquela lógica segundo a qual, olha, não tenho evidências, mas tenho convicções. Né? Ou seja, não tem nenhuma evidência de que a cloroquina funciona contra a Covid, mas eu estou convicto de que ela funciona, então eu prescrevo. E aí, supostamente estudar durante 2 semanas isso, resolve o problema. E foi estudar onde? Eles, pelo jeito, só olhou um lado da história, né? O daqueles que já defendem a cloroquina, mesmo diante de toda uma posição mais consensual dentro da comunidade científica internacional de que a cloroquina não serve para isso. Daqui a pouco alguém vai cismar que não é a cloroquina, é a aspirina. E aí vai começar a prescrever aspirina para a Covid porque alguém cismou que é a aspirina. E fala, olha, como disse o Bolsonaro, não tem evidência de que funciona, mas também não tem evidência de que não funciona. Sabe, esse tipo de baboseira, isso na verdade confunde as pessoas. Né? Nós temos aí vários, inclusive, relatos de pessoas que atuam no sistema de saúde, de pacientes que estão em estado muito grave e que chegaram ao atendimento público, ao atendimento sanitário, né, hospitalar, depois de terem tomado o tal do kit Covid, e que isso piorou a sua situação. E não é um caso, são repetidos casos. Então, infelizmente, o que a gente tem é um governo que não apenas contribui para a piora da saúde da população ao não tomar medidas necessárias, ao não comprar vacina, ao não defender o isolamento social, ao não defender o uso de máscara, mas ele também toma medidas danosas à saúde das pessoas ao induzi-las a comportamentos ruins. Né? Não só esses, vamos dizer, de não tomar os cuidados, mas também esse de tomar remédio que não serve e que ainda faz mal. É isso que o governo está fazendo. O governo, evidentemente, tem que ser responsabilizado por isso, assim como tem que ser responsabilizado os seus cúmplices. E a gente nunca pode esquecer também daquele, digamos, Felipe Martins da medicina do governo federal, que é o Osmar Terra, né? Porque assim como tem lá o Felipe Martins, o supremacista branco, que fica dando palpites na orelha do presidente sobre qual deve ser a sua política externa, o Osmar Terra fica dando palpites sobre qual deve ser a política de saúde. Então, o presidente tem um assessor do B para poder ser o prescritor de tratamentos. O Osmar Terra falou que, inclusive, morreriam no máximo 5.000 pessoas, coisa assim, lá no começo da pandemia, não sabe nada do assunto. Quer dizer, é um médico que demonstra a cada dia que passa que, apesar do seu diploma de medicina, não entende nada de saúde pública. E, pelo contrário, na realidade, o que diz vai contra o consenso na comunidade científica e é negado pelos fatos a cada dia que passa. E como você viu a desistência, né, do general Eduardo Pazuello, alegando que teve contato com 2 coronéis que tinham Covid-19, ou até vendo ali durante a CPI a leitura, né, por parte de Osmar Aziz da nota da Secretaria-Geral da Presidência, lembrava um pouco aqueles bilhetes, né, que os pais mandam para a escola quando o filho não pode ir no dia da prova. Exato. Como você avalia essa postura do general Pazuello, Cláudio? Olha, acho que ele devia ter apresentado, na verdade, um atestado dizendo que ele está com desarranjo intestinal e que por isso não vai à CPI, porque é disso que se trata. Ele está morrendo de medo, né? Está, na realidade, borrando as calças por conta desse tipo de situação, de ter que depor na CPI, correr o risco de sair dali pior do que entrou. Né? Foi noticiado até que ele talvez pudesse ser preso na CPI, dependendo de como se comportasse ali, se, por exemplo, mentisse claramente, pudesse ser preso em flagrante, e isso seria um problema para ele. Ou seja, a gente tem aí o general Pazuello mostrando que é um general covarde, né? Que é um general medroso, que é um general que foge à frente de batalha, foge à luta, faz bobagem e depois não quer responder pela bobagem que fez. É isso que a gente tem. Então, na realidade, a situação é uma situação que mostra a cara desse governo, um governo de moleques, né? Um governo de irresponsáveis, de gente que toca a campainha e sai correndo, né? De gente que faz besteira e depois é incapaz de responder por ela. E o ministro Pazuello, ou o general Pazuello, que é um general da ativa ainda, está no exercício ativo das suas funções dentro do Exército Brasileiro, ele é um general que não honra as calças que veste, né? Que não está à altura
da importância que teve o seu cargo como ministro e que tem a sua patente de general, né? Ele não faz frente a isso, e aí é fujão, sai correndo da CPI, inventa uma desculpa esfarrapada, essa aí de que esteve em contato. Será que ele já não tinha estado em contato com essas pessoas quando foi dar uma voltinha no shopping sem máscara e quando questionado sobre não usar máscara, ironizou a pessoa que lhe perguntou? Ele podia ter contaminado, então, pessoas no shopping center, ficar andando por ali espalhando Covid para os outros. Não prestou atenção nisso? Só resolveu falar isso agora, né, em cima da hora de ir depor na CPI? Então, me parece que, na verdade, isso dá bem o tamanho do general Pazuello, o tamanho desse governo, né, que é diminuto. E o tamanho da situação política, né, de descalabro político em frente à Exato. condição de uma pandemia que o Brasil vive hoje. Cláudio, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Sempre um prazer. Prazer é nosso. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.